Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao canal Nem Sim Nem Não. Esse canal é pensado e construído por professores e que traz sempre questionamentos, sempre perguntas, reflexões sobre os mais diversos assuntos no mundo e também no direito. Hoje nós temos a companhia de duas professoras e grandes amigas, a professora Ede Cristina, a professora Simone, e nós estamos aqui para questionar, levantarmos alguns debates e trazermos também alguns conceitos a respeito do contrato internacional. Antes de começarmos mesmo, gostaria de desejar as boas-vindas a Eide, a Simone, pedir para que elas falem um pouquinho aí. Bom dia para você que está nos vendo pela manhã, boa tarde para quem está nos vendo à tarde, boa noite para quem está nos vendo à noite. É uma alegria muito grande participar mais uma vez desse canal, na presença de dois profissionais tão competentes, meus amigos queridos, e é uma alegria muito grande poder dividir com você que está aí do lado um pouquinho das nossas discussões. Obrigada pelo convite, professor Marcelo. Grande abraço a todos. Oi a todas, oi a todos. Estou bem feliz de poder participar dessa discussão, de poder contribuir um pouquinho com esse projeto tão bacana, né, que é o canal, tem trazido tanta contribuição, principalmente nesse momento excepcional que a gente está vivenciando, né? É muito bacana poder ter esse contato, poder levar adiante as nossas discussões. Tomara que eu consiga contribuir um pouquinho. Agradeço, Marcelo, pelo convite. É maravilhoso estar aqui com esses dois queridos, falando de um assunto que nos interessa tanto. Nós agradecemos e eu fico mais feliz ainda, porque a gente ainda mata um pouco a saudade que essa distância física tem nos imposto, muito bom estarmos juntos aqui falando do direito e trocando uma série de ideias, que é o que a gente gosta muito de fazer também. Enfim, quando a gente fala sobre contrato internacional, é importante que a gente tenha em mente que esse contrato ele vai ter essa característica de ser um contrato internacional em razão de ter uma conexão que envolve dois estados com ordenamentos jurídicos distintos. Dois ou mais estados, podem ser diversos ordenamentos jurídicos de estados diferentes. É interessante a gente observar que esse contrato internacional ele ganha cada vez mais uma proporção, uma importância e um destaque. Se nós pensarmos, talvez, em termos do século XIX, ou mesmo início do século XX, as trocas comerciais, os contratos que eram estabelecidos eram em número e complexidade bem menor do que nós temos hoje. Então, não só pela quantidade, mas pela complexidade que esses contratos passam a assumir, a gente percebe que, em caso de conflito, é necessário não só que a lei interna do país, mas que também os tratados internacionais, os princípios, possam reger essas situações. Mas para a gente iniciar mesmo esse assunto, e podermos debater a respeito, a gente precisa voltar ali um pouquinho na base do que significam essas regras de direito internacional, essas regras de conexão, e eu passo para a Simone para que ela possa conversar um pouco com a gente a respeito. Pois é, se a gente está falando de contratos internacionais, que tipo de conflito, que tipo de problema que pode advir, desses contratos, e por que falar de regras diferenciadas? Por que o direito interno só, por que o Código Civil, lá na parte do direito das obrigações, por si só não dá conta do recado? E aí vem aquela importância de compreendermos o que é uma relação jurídica de direito privado com conexão internacional. Marcelo começou falando para a gente aí que essa conexão internacional ela acontece quando a gente tem uma relação jurídica que ela vai estabelecer um vínculo com ordenamentos jurídicos de estados diferentes, tá? Então, imagine no caso do contrato, quando a gente fala, se a gente pensar lá nos requisitos essenciais, nas questões mais importantes, se a gente pensar, por exemplo, que para estabelecer a relação jurídica contratual, você tem que ter um agente capaz,
você tem que se preocupar com a questão da licitude do objeto, a forma necessária a esse contrato, as questões atinentes à execução da obrigação prevista nesse contrato. Cada estado, cada ordenamento jurídico dos estados pode tratar disso de maneira diversa. E quando a gente tem, então, uma relação jurídica, né, com conexão internacional, na nossa fala de hoje, a relação contratual, que se vincula, né, que perpassa ordenamentos jurídicos diferentes, isso vai gerar conflitos, isso vai gerar dúvidas, né? Se eu penso, vamos usar como exemplo o primeiro requisito que eu citei aqui. Para eu poder estabelecer um contrato, uma obrigação válida, eu tenho que ser simplesmente capaz. Bom, que lei que vai estabelecer a minha capacidade jurídica? Suponhamos, né, que eu seja uma empresária brasileira e eu viajo para o exterior, uma feira de negócios, e aí eu celebro diversos contratos, né, de fornecimento de matéria-prima, de prestação de serviços, os mais variados. Que legislação vai estabelecer se eu sou civilmente capaz ou não para celebrar esse contrato, né? Aí, mais ainda, o objeto desse contrato. Qual lei que eu vou ter que consultar para saber o que eu posso ou não contratar? Será que as mesmas questões que a legislação do local onde eu estou contratando estabelece como lícitas, como válidas, né? Serão acolhidas no caso de eu ter que vir executar esse contrato, essa obrigação no Brasil? Tá? A execução do contrato. Então, uma série, todos esses fatores que a gente pensa quando falamos a respeito dos contratos, capacidade, forma, objeto, execução, eles são tratados de formas diversas pelas legislações, e quando a gente tem esse contrato internacional que se vincula com legislações de estados diferentes, isso vai gerar o que o direito internacional privado vai chamar de conflito espacial de leis. E para solucionar isso, é que os estados, dentro dos seus ordenamentos jurídicos, vão criar, então, as chamadas regras de conexão. E essas regras de conexão, elas vão estar fundamentadas em determinados fatores, que a gente vai chamar aqui de elementos de conexão, que o legislador de cada estado, né, vai escolher com sua respectiva fundamentação, para poder estabelecer com qual vínculo essa relação jurídica, no nosso caso, na nossa discussão de hoje contratual, vai ter um maior ou menor vínculo, tá? É importante estabelecer que, embora a gente esteja falando aqui de contrato internacional, essas regras elas vão estar no direito interno. No nosso caso, o principal instrumento que nós vamos ter é a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e no que diz respeito aos contratos internacionais, mais especificamente o artigo 9º, vai tratar, né, vai trazer para a gente essa principal regra de conexão, e eu falo principal, porque quando falamos de contratos internacionais, e vamos verificar como que isso é tratado, como que isso, né, é disciplinado nos vários ordenamentos jurídicos, existem hipóteses diversas. Então, a gente vai ver que essa regra de conexão pode ser aquela que estabelece como lei aplicável a lei do local de celebração do contrato. Então, eu vou ter que seguir o que determina o direito das obrigações lá do local onde eu, né, celebrei esse contrato. Mas pode ser determinado também que deva ser observada a lei do local de execução desse contrato. Ou ainda, pode haver um maior ou menor acolhimento da autonomia da vontade das partes, que vai ser discutido aqui na nossa conversa também, né? Então, nós temos hipóteses variadas, mas no caso da nossa LINDB, mais especificamente do nosso artigo 9º, a regra de conexão principal vai ser a da adoção da lei do local de celebração desse contrato. Só que aí eu queria chamar a atenção para a seguinte questão. Voltando àqueles fatores mais importantes, aqueles requisitos essenciais, nós citamos aqui a necessidade de observar a capacidade da parte, licitude do objeto, forma do contrato, né? E em relação a um desses requisitos, a gente tem que ter atenção, porque ele vai ter uma regra de conexão própria.
Então, quando a gente fala da adoção da lei do local de celebração do contrato, devemos estar atentos para o fato de estarmos falando as questões relativas aos requisitos extrínsecos, ou seja, a forma desse contrato, então, que forma deve ser observada na celebração desse contrato, e ao objeto desse contrato, mais especificamente a licitude desse objeto. Porque aí pode ser uma conversa com outro momento, a capacidade civil para contratar, a regra específica vai estar lá no artigo 7º da LINDB, né? Então, a capacidade civil já vai ser determinada pela lei de domicílio da pessoa física. Então, quando a gente volta para aquela regrinha, né, quais os requisitos essenciais, capacidade, licitude, forma, então a capacidade, ela vai ter uma regra própria, não poderia deixar de destacar isso aqui. Então, o que a gente pode observar? O caput do artigo 9º, quando ele traz para a gente lá, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país onde se constituírem. O que essa regra, o que esse caput do artigo 9º está nos dizendo é que determinações quanto à forma desse contrato e as questões relativas ao objeto desse contrato serão determinadas, de acordo com essa regra, pela lei daquele local onde o contrato foi celebrado, tá? Só que aí tem uma outra questão. Então, veja bem, tem a questão da capacidade que não entra, né, nessa regra do artigo 9º, é lá regida pelo artigo 7º, e temos que ter atenção ainda ao que está previsto no parágrafo 1º desse artigo 9º, porque o parágrafo 1º desse artigo 9º chama atenção para a necessidade de estarmos atentos a exigências específicas feitas pela lei brasileira. Então, quando esse contrato internacional ele é celebrado em outro lugar, né, no exterior, e eu vou seguir essa regra do caput, vou adotar a lei do local de celebração, quanto à forma, a licitude do objeto, eu não posso perder de vista o que determina o parágrafo 1º, segundo o qual, para os contratos, para as obrigações que serão executadas no Brasil, a gente tem que ter o cuidado de verificar se existe algum requisito, né, alguma forma essencial prevista na lei brasileira. Porque aí, para que esse contrato seja executado, além de tudo aquilo que a gente já acatou, de acordo com a lei do local de celebração, eu tenho ainda que observar, né, alguma questão, alguma forma essencial prevista pela nossa lei, tá? Então, a regra geral, e aí, muita crítica em relação a isso, porque essa legislação brasileira ela acaba sendo vista como conservadora, né? Porque ainda adota como principal regra de conexão essa da lei do local de celebração, e a nossa LINDB não traz, por exemplo, a autonomia da vontade das partes. Então, existe muita crítica em relação ao tratamento dado pelo direito brasileiro, mas, a princípio, a regra que ainda está prevista na nossa LINDB, a regra de conexão que ainda prevalece é a do local de celebração, com a atenção da necessidade, né, conforme determina o parágrafo 1º, de verificar, segundo a lei brasileira, a necessidade de observar algum requisito essencial. Tá? Então, a gente poderia falar aí que as duas regras de conexão que a gente identifica na LINDB seria a regra segundo a qual aplica-se, regra geral, a lei do local de celebração, mas também subsidiariamente a lei do local de execução, quando há necessidade de observar alguma forma essencial, né? Seria essa a minha introdução, e a gente vai discutir um pouco mais, mas eu queria ouvir um pouco, né, o professor Marcelo, trazendo para a gente a outra possibilidade, que é a autonomia da vontade das partes. Sim. E aí, Simone, você começou a fazer essa pontuação crítica em relação ao fato de que o Brasil ainda não tem uma legislação em consonância com esse momento que nós vivemos de maior fluxo contratual, que envolve necessariamente mais de um Estado, mais de um país, e a gente percebe muito isso é sempre uma crítica pertinente em relação
a como que a nossa legislação interna ela está atrasada, quanto ela é insuficiente em relação ao momento que a gente vive, ao contexto mundial, né, de maior circulação de bens, de serviços que nós temos atualmente. Então, é interessante, dentro desse contexto, falar da autonomia da vontade e do quanto há uma dificuldade ainda para aplicar a autonomia da vontade dentro do contexto do direito internacional privado para o Brasil. Primeiro, falar um pouco sobre a autonomia da vontade, é importante nós colocarmos que é uma maior liberdade para que as partes possam contratar e dispor, tanto no que diz respeito à eleição do foro, do local, então, onde vai ser dirimido qualquer conflito, qualquer discussão. Então, nós pensamos assim, se envolve uma empresa que está situada no Brasil, uma empresa que está situada na Alemanha, essas empresas estão estabelecendo um contrato, elas podem estabelecer ali o foro onde elas irão discutir, onde vai ser levado, né, qualquer conflito, caso ele aconteça, ou qualquer dúvida, para que ela seja também dirimida nesse contexto. Então, o que a gente percebe é que essa autonomia para escolher o foro, e mais, né, a autonomia também para escolher qual a legislação será aplicada, não só o país onde vai ser o local onde vai se debatir a questão, mas também qual é o direito que vai ser aplicado. E pode ser, inclusive, a escolha de um direito, de uma legislação que não seja de nenhum dos dois países envolvidos diretamente naquela questão. Então, nós estamos falando de uma liberdade maior quando nós tratamos dessa autonomia da vontade. E a gente lembra que nós estamos falando de contratos que têm um caráter privado, particular, então, principalmente, né, com contratos dentro dessa área comercial mesmo. Bom, um ponto que a gente precisa explicar para a gente entender é como o mundo está e depois como que o Brasil está em termos dessa questão da autonomia da vontade. Na perspectiva mundial, o que nós percebemos são uma série de tratados e convenções internacionais que tentam deixar mais abrangente essa questão da autonomia da vontade, né, que destacam a importância e o quanto ela deve ser empregada, e não só tratados e convenções, mas nós temos também estudos, né, nós temos princípios, documentos internacionais que não têm a mesma formalidade de um tratado, mas que também vão direcionar os estados no emprego aí da autonomia da vontade para as questões de contrato internacional. A gente destaca dentro dessa produção, seja uma produção formal, né, de tratado, de convenção, seja uma produção que não tem esse mesmo rigor do tratado, mas não deixa de ser importante também, nós destacamos a Conferência Permanente da Haia para o Direito Internacional Privado. A Conferência Permanente ela é um organismo responsável por uma série de tratados e uma série de disposições não convencionais que vão falar sobre a autonomia da vontade e sobre uma série de outros aspectos que envolvem o direito internacional privado. São mais de 115 anos de funcionamento que a Conferência Permanente de Haia tem, e há sempre essa tentativa de uniformização progressiva das normas de direito internacional privado. A gente percebe uma tentativa de cooperação, de coordenação internacional por parte do NIDROIT, que é um outro organismo, por parte da Conferência Permanente de Haia, por parte da UNCITRAL também, que é um outro organismo nesse sentido, todos tentando trazer tratados e princípios que guiem melhor o direito internacional privado. Então, o objetivo principal é dentro desse contexto de uma previsibilidade de solução para as situações que envolvem disputas, que envolvem conflitos, nesse caso especificamente conflitos contratuais. Essa previsibilidade, essa estabilidade, ela é muito importante quando nós falamos de relações internacionais, quando nós falamos de relação entre estados, entre países.
E para que isso aconteça de forma efetiva, não só nós temos que ter organismos internacionais que produzam material, né, seja convencional, seja de tratados, ou não convencional, como vai ser o princípio que a gente vai destacar aqui agora há pouco, mas a gente precisa desses organismos internacionais e precisamos também que os estados possam se adequando internamente a sua norma interna a essa realidade. Nesse sentido, né, nós falamos aqui sobre os princípios da AIA sobre escolha de lei em matéria de contratos internacionais. Esses princípios, eles não são um tratado propriamente, eles não seguem aquele rigor formal de um tratado internacional. Desde 2005, existem estudos na Conferência Permanente da AIA com o objetivo de tentar, e esses estudos envolvem, inclusive, pesquisas junto aos estados, com o objetivo de tentar traçar um documento que fosse um norte para os estados, que fosse um norte para os operadores do direito, para as empresas, no que diz respeito à autonomia da vontade. E nós temos esse documento formado por 12 artigos, que foi aprovado em 2015, então mais de 10 anos de pesquisas, de estudos, né, em relação à Conferência Permanente de AIA. Então, nós temos esse princípio com 12 artigos e o foco principal dele é a discussão sobre a autonomia da vontade. Então, nós não precisamos de uma adesão formal dos estados, não é um instrumento soft law, né, nesse caso, não precisa de uma adesão formal dos estados nesse sentido, mas ele vai guiar a maneira como a autonomia da vontade pode ser aplicada. Bom, como eu comentei, há um objetivo de trazer um modelo universal das normas de direito internacional privado no que diz respeito à aplicação dos contratos internacionais. Essa é a principal lógica desses princípios, desse documento. O artigo 1º dele, ele traz uma limitação a matérias de natureza civil e comercial. Então, como nós havíamos comentado, né, essa autonomia, essa liberdade, ela nasce também do conteúdo do que está sendo tratado. Quando a gente fala de matérias de natureza civil e comercial, a gente percebe uma liberdade maior das partes em contratar. Nós vamos ver aqui, daqui a pouco vamos comentar e debater que no que diz respeito às questões trabalhistas, de direito do consumidor, é outra história. Essa autonomia da vontade fica mitigada, né? Ela está muito presente quando é comercial e civil a discussão. Então, esse contrato, ele é regido, ele se estabelece ali como a lei que as partes têm a possibilidade de escolher, está no artigo 2º desse documento. Então, as partes podem não só escolher o foro, mas escolher a lei do país que elas querem que possa dirimir qualquer conflito. Né? Então, isso é importante a gente destacar, essa possibilidade de escolha. E aí, a gente destaca também a possibilidade que esse documento traz que nesse contrato, que essas partes possam, inclusive, modificar em determinado momento qual vai ser o foro, a legislação que foi inicialmente colocada. É claro que tudo isso que a gente está falando tem que ser previamente acordado, nós estamos falando de partes que têm um equilíbrio dentro dessa relação contratual, né? Então, essa possibilidade de uma liberdade mais ampla. E como que nós estamos em relação ao Brasil, essa autonomia da vontade? Estamos, como o professor Simone bem destacou, muito atrasados, né? Primeiro, quem regia nossas relações era o Código de 1916, né? Depois, a LINDB, que por mais que tenha sido em determinado momento mudado o nome, mas o teor dela é de uma lei da década de 40. Então, é claro que a gente não pode querer enxergar o Brasil do século XXI, da segunda metade do século XXI, como o Brasil e o mundo da década de 40, é muito diferente. Né? Em 1996, nós promulgamos uma lei de arbitragem, e essa lei de arbitragem é que traz, naquele momento, na década de 90,
uma primeira abertura, um iniciozinho ali de possibilidade de admitir a autonomia da vontade. Nós também participamos de um tratado internacional junto ao Mercosul. Esse acordo sobre arbitragem comercial internacional junto ao Mercosul, ele é de 1992, mas nós só incorporamos mesmo na nossa legislação interna em 2003, por meio do decreto 4.719. O Brasil é signatário de uma convenção também bem importante na matéria da aplicação da autonomia da vontade, que é a Convenção das Nações Unidas sobre a compra e venda internacional de mercadorias. Mas, apesar disso, apesar das convenções que nós fazemos parte, das legislações internas que nós ainda temos, nós não temos, de forma robusta e de forma específica, uma legislação que traga a autonomia da vontade e critérios mais atualizados em relação ao direito internacional privado e aos contratos internacionais. A crítica nesse sentido é tão grande que gera, inclusive, uma expressão que está dentro da ideia do risco Brasil. Então, quando uma determinada empresa internacional vai contratar com uma empresa brasileira, existe o risco Brasil no sentido de que ela não sabe, por nós não termos de forma clara esses parâmetros, essa outra empresa não sabe, no caso de conflito, como é que ela vai resolver esse problema, né? Qual vai ser o utilizado, se a autonomia da vontade vai prevalecer ou não. Isso tem um impacto direto na nossa lógica de exportação, de importação, de estabelecimento de relações comerciais. E aí, dentro dessa lógica, como nós falávamos, né, não há uma limitação nas matérias de natureza civil e nas matérias de natureza também comercial. Mas e no que diz respeito às questões que envolvem o direito do consumidor? Cada vez mais a gente percebe com a internet, com o acesso à tecnologia, isso é muito palpável, a possibilidade de você utilizar essas contratações de empresas que estão do outro lado do mundo. E aí fica essa questão do direito do consumidor, dessas relações de consumo, né? Esse questionamento, essa provocação eu faço para a Eide, para que ela possa falar aqui um pouco com a gente. Então, essa questão do direito do consumidor foi muito bem colocada aí pelo professor Marcelo, tem crescido muito, apesar dos valores individuais desses contratos serem muito pequenos, em questão de volume, né, quando junta a quantidade de pessoas que têm feito essas negociações, né, viabilizadas pela internet, isso se torna um volume considerável de contratações, né? E aí, quando a gente para pensar que essa relação do indivíduo ali, essa relação internacional do indivíduo geralmente tem um valor muito baixo, a gente pensa também na inviabilidade que esse consumidor tem de acessar a justiça, né? Porque não tem condição financeira para acessar o judiciário, não sabe quem deve acessar, e não sabe como fazer valer, por exemplo, o seu direito de garantia, né? E aí começa a se suscitar esse questionamento aí sobre a diferença que é um contrato de relação de consumo, né? Então, a gente conversou aí, foi muito bem falado, a questão da vontade das partes. Entretanto, o que a gente vê nessas relações de consumo, que tem esse valor individual inexpressivo, que foi? Caiu, hein? Não estou ouvindo nada. A gente continua aqui, então, a nossa discussão sobre a precariedade mesmo do direito brasileiro, no sentido da disposição sobre essas questões que envolvem tanto o contrato internacional
como também as disposições que trazem, inclusive, essa proteção ao direito do consumidor. No Brasil, como a gente comentava há pouco, né, no Brasil, essa primeira disposição de que ainda permanece no artigo 9º, de que era necessário o local da assinatura do contrato, né, essa lógica do local da assinatura do contrato. Quando a gente percebe isso, a gente vê que, na verdade, nós estamos numa realidade onde esses contratos eram assinados, inclusive, fisicamente, onde havia essa necessidade de fisicamente serem assinados os contratos, onde o que a gente percebe que hoje é totalmente diferente. Então, eu queria um pouco que a gente pudesse debater sobre o quanto que isso modifica e o quanto que a gente está ficando para trás dentro desse contexto. O que eu percebo, na verdade, é a dificuldade mesmo do legislador brasileiro de acompanhar o que acontece na realidade fática, né? A nossa legislação, ela não consegue acompanhar o ritmo e as mudanças pelas quais vem passando os atos... Aí, voltou? Os atos sociais internacionais, né? Então, acaba, como mencionado, e eu só concluí o raciocínio, para a gente poder ouvir a gente que está de volta aqui com a gente. Então, acaba ficando realmente o Brasil quase que num isolamento, quando se tem em vista aí a adequação, a evolução mesmo da legislação no intuito de incentivar mesmo, né, de ampliar as possibilidades quando tem visto os atos negociais, os contratos internacionais. Mas eu devolvo a palavra aqui para a Ed, que estava tão bom ouvir as explicações. Ô, gente, eu peço desculpas, mas o computador aqui caiu e eu tentei voltar mais rápido que eu pude. Eu não sei o que já foi comentado, mas seguindo o raciocínio, muitas vezes o consumidor se vê aí diante de contratos de adesão, né, que não é muito diferente do nosso plano interno, né? Nós somos submetidos todo o tempo a contratos realmente de adesão, onde você não pode escolher as cláusulas, né? Você está submetido a elas. Mas quando você parte aí para um plano internacional, isso complica sobremaneira, né? Porque a gente tem que rever aquele conceito lá que é próprio do direito do consumidor, da hipossuficiência, né, desse indivíduo. E a gente pensa da hipossuficiência em plano interno, e vamos projetar isso aí numa questão internacional, né? E retomando aí o que eu havia dito, da questão de não saber quem acessar, como acessar, né? A quem recorrer. Então, essa hipossuficiência deve ser levada em consideração. E aí, começa-se a fazer uma discussão que essa autonomia de vontade, como tinha sido dito aí pelo professor Marcelo, ela deve se aplicar lá nos contratos B2B, né? Cujo é uma empresa e o destinatário final lá também é uma empresa. Então, é uma relação ali de comércio. Já para aqueles contratos B2C, que é uma empresa de um lado e o destinatário final é o consumidor, esse princípio aí, ele tem que ser um pouco mitigado para que seja feita a proteção daquele que é hipossuficiente, né? Mesmo porque, às vezes, carece o indivíduo ali até de uma noção de todas essas regras aqui que a professora Simone colocou no início aqui da nossa conversa, né? E aí... Então, é desejável essa autonomia de vontade para contratos comerciais, entretanto, ela deve ser revista ou vista de uma forma moderada quando o destinatário final desse contrato aí, né, quem estiver do outro lado dessa relação, seja o consumidor. E é interessante que a jurisprudência brasileira, ela tem decidido muito mais no sentido de descartar a inserção desse contrato no plano internacional e aplicar tão somente
as regras do CDC, né? O que também não é a melhor escolha, né, dentro desse contexto. E existem várias críticas nesse sentido também, mas a jurisprudência tem caminhado no sentido de desprezar essas regras todas relacionadas ao direito internacional e aplicar somente o nosso Código de Defesa do Consumidor aqui, o que torna as nossas relações bastante conturbadas também, né? E aí, uma das críticas que se fazem, que mais do que a segurança jurídica de aplicação de todas as regras, né, para valer esse contrato aqui no Brasil, o importante é a finalidade social desse contrato, né, que ele atinja que tenha uma conclusão ideal para todas as partes envolvidas. Então, a gente não se defende também, portanto, extinguir a questão da autonomia da vontade quando a relação é de consumo, mas entretanto, mitigar no sentido que possa se analisar até que ponto esse consumidor ele tem essa autonomia, né, dentro dessa vontade, nessa relação. Eu acho que completou muito essa ideia, né? A gente precisava fazer esse debate sobre a autonomia da vontade dentro do contexto dos contratos internacionais. Essa preocupação em relação à proteção do consumidor e a própria forma como o nosso ordenamento jurídico ele é organizado de uma maneira positiva no que diz respeito à proteção, a gente percebe que essa preocupação da proteção do consumidor ela também está presente nesses organismos internacionais. Então, sim, faz todo sentido que quando você não tem um equilíbrio dentro dessa relação, como a professora Edith bem falou, quando você não tem um equilíbrio dentro dessa relação, faz sentido você não aplicar essa autonomia de forma plena, quando envolve duas empresas e tudo mais, né? Eu gostei muito da gente poder debater um pouquinho, né, ainda que rapidamente, aqui sobre a questão dos contratos internacionais, da autonomia da vontade, do impacto desses contratos para o consumidor. Gostaria que a gente pudesse estender depois em outros vídeos, em outras discussões. Acho que o direito internacional, de uma forma geral, e o direito internacional privado, é possível que a gente traga muitas questões, muitas discussões, muitos debates, e vai ser um prazer ter vocês duas aqui novamente, para que nós possamos conversar mais. Eu amei, gostei bastante, né, de poder ter esse contato, ainda que virtual, com vocês, de ter saído da minha zona de conforto e assumir esse papel meio de professora aqui de novo, já estava com saudade e estou à disposição. É só me chamar que a gente pode discutir outros temas com mais tempo e tomara que a gente tenha logo a oportunidade de poder fazer esse debate presencialmente, né? Gostei. Obrigada, viu, Célia, pelo convite. Muito obrigada, gente. Desculpa mais uma vez pela queda. A gente descobre que a gente também cai virtualmente. E muito obrigada pela oportunidade, viu? Grande beijo para vocês. Agradeço muito às duas. Grande abraço. Obrigado pela contribuição com a discussão e com o canal. Um beijo.